Estamos na Semana da Consciência. Eu criei a Semana da Consciência. Hoje vamos falar um pouco de consciência, julgamento e seus desdobramentos. Bom dia para todos vocês. Aqui é Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Bom dia, meus amores, que aqui estão entrando. Nossa, só gente linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, que gostoso. Gente, essa Semana da Consciência. Vamos falar só de consciência essa semana. E seus diferentes desdobramentos, seus diferentes aspectos, camadas, possibilidades, né? Eu falei, gente, esse assunto é um assunto muito abstrato, né? Que a gente se confunde muito. É um assunto que eu levei um bom tempo para poder compreender, porque eu fui experimentando e percebendo, porque fui aprendendo a teoria, as ferramentas, a prática, e agora dá para falar sobre, porque tem todo esse aspecto, né? Nós temos a fase da teoria, que a gente fica lá estudando, aí a gente usa as ferramentas, e aí o que acontece? Trim! Mágica! Acontece uma mágica, entre aspas, né? Qual que é a mágica? O presente de você experimentar, fazer perguntas, usar ferramentas. O resultado que você vê ali, ó, na sua frente, você fala, uau, mas não é que eu tô realmente expandindo a minha consciência? Sabe por quê? Sabe quando que a ficha cai? No início, pelo menos comigo foi muito assim. Bom dia, meus amores. Bom dia para quem tá entrando. Que gostoso. O que acontece? No início, quando você tá começando, começa a cair umas fichas que você fica assim, parado, pensando. Você tem, por exemplo, uma situação. Vamos dar um exemplo. Você tem aquele núcleo familiar. Tem sempre umas pessoas que são legais, que você, né? Você consegue se comunicar, você tem prazer nisso e tudo. Você se sente bem, você fala que legal, expande, é gostoso. Aqui dentro é gostoso. Agora tem umas pessoas, uns parentes, assim, uns familiares, que não é nada gostoso. Né? Às vezes é muito pesado. Aí você fala, ai, vou ter que, né, estar com essa pessoa e tal. Então o que acontece? Quando você tá às vezes com essas pessoas, ou às vezes até com algumas que você curte tá. O que acontece? No meio da conversa, a pessoa começa a colocar coisas que ela acha, fazendo os julgamentos dela, colocando os pontos de vista dela. E de repente você começa a ouvir tudo aquilo e você percebe claramente que aquilo é só um ponto de vista dela e que você não está disposta a entrar na mesma energia da conversa, daquela conversa. Você começa a ver que aquilo não te cabe mais. É impressionante. É impressionante. Eu acho que nesse exemplo, quando eu coloquei os parentes mais difíceis, talvez não caberia, porque a gente já sabe que, né? A gente já não gosta muito de partilhar o mesmo campo, né? Energia com o outro. Então vamos dizer aquelas pessoas, às vezes você tem uma amiga que você tá sempre conversando e tudo. E aí, de repente, aquilo começa a te incomodar. Você começa a perceber que aquilo que você tá ali conversando e tudo, fala, mas isso é relevante, isso é julgamento. Às vezes a pessoa, você tá conversando com alguém, qualquer pessoa. O que acontece? Ela fala alguma coisa que chega a doer em você, assim, você faz... Você percebe claramente. Você não quer participar daquela conversa, você não quer entrar naquela forma, você não quer entrar naquele julgamento. Então, assim, tem sempre aquelas pessoas que você tem o maior carinho por elas e, às vezes, assim, você percebe que você tem que ter um envolvimento pequeno. Na grande maioria, né? Um envolvimento pequeno.
Você cria pouca área de interseção, né? Tem aquelas, assim, né, elementos de um conjunto, né? De relações humanas, né? Então, você escolhe o tamanho da interseção. E essa sabedoria de saber qual que é a interseção que eu vou usar ali, né? Os momentos que eu vou reservar para estar conversando com aquela pessoa, aquele momento. Então, assim, eles ficam mais raros e tanto que eu gosto daquela pessoa, eu coloco, né, aquele sentimento bom, aquele envolvimento, mas é aquele momento, né? Porque a pessoa ainda está num nível de inconsciência bem grande, fazendo muito julgamento e, né, se metendo demais na vida das pessoas. A pessoa não tem consciência, então ela acha que ela pode se meter na vida do outro e falar e fazer, porque tá. Aí você olha para aquilo e é gostoso você tá assim, tranquilo. Você tem que estar bem, né? Aí você olha para aquilo, você ouve aquilo, você percebe, o ponto de vista do outro, tá tudo certo. E continua a conversa, sempre puxando para um lado que diminua, né? A gente, não numa atitude de controle, mas a gente procura trazer um tom para a conversa, ou mudando de assunto. Quando você vê, você está pulando de um assunto para outro, porque a pessoa está sempre caindo dentro do modelo. Tem um modelo, né? Que ela segue, que ela não percebe. Ela não consegue perceber, mas ela tá sempre naquele modelo de julgamento, de fofoca, de ter aquele... Você sente... Gente, tem gente que sente aquele... A pessoa sente um prazer incrível, né? Em falar do outro, criticar e tudo. Aí você olha e é sempre recorrente, assim, eu já estive nesse espaço. Eu não escolho mais estar nesse espaço. E sem julgamento do outro também. Porque fulano fala. Não, isso, olha, tem, né? Essa inconsciência eu conheço. Eu tenho evitado essa inconsciência, né? Não que em alguns momentos a gente cai, né? Eu brinco assim, que a gente cai na esparrela. Entende? A gente cai na esparrela. Mas quanto mais presente, mais consciente a gente tá, menos a gente cai. Menos a gente derrapa. E é gostoso, sem ter que ficar apontando que o outro é isso. Não, olha, é o espaço de cada um. E isso é uma expansão de consciência. Você já está observando seus pensamentos, sua conversa, você já está mais observador, você já percebe. Então, depois que você expande um tempo, em alguns aspectos e tudo, fica muito difícil você manter esse nível de diálogo, de conversa, de espaço, né? Você entrar, né? Você não consegue mais. Por isso que as pessoas que estão, assim, num nível de expansão de consciência, elas estão sempre se queixando. Mas eu tô tão sozinha e tudo. Olha, vamos nos unir aqui, né? A turma da consciência, porque os inconscientes são tão unidos. Por que os conscientes não podem se unir, né? Mas eu tô vendo sempre divisões, né? A gente tá vivendo um momento em que dividir para controlar tá muito presente, né? Em todos os níveis, as camadas, né? De pensamento, de relações. Vamos lá, Roseli, fico olhando com carinho, com amor, peço mentalmente mais consciência, mais clareza. É isso aí, é bem por aí mesmo. É uma forma, né, que a gente tem de não entrar em julgamento do outro, entender também, poxa vida, olha o quanto que eu já tive nesse espaço. Eu gosto de levar no bom humor. Eu acho fantástico. Bom humor é saída para tudo, gente. Eu tenho dado assim, muita... Eu brinco que eu tô dando consultoria, né? Eu tô aqui atendendo, tô dando consultoria. A pessoa vem com as queixas naturais e tudo. Eu falo, olha, melhor coisa. É sempre a mesma coisa. Pra quem tá expandindo, é sempre a mesma coisa. Leva no bom humor. Leva na brincadeira, no bom humor. Melhor coisa que tem, gente, é bom humor.
rir, brincar de si mesmo, das dificuldades, das situações, funciona. Bom humor funciona. Ele te joga para outro patamar. Agora, se você entra, julgamento, você cai lá embaixo, né? Você vai cair na frequência, numa frequência que não é interessante. Quer dizer, não é interessante para você, mas para os controladores é fantástico. Tudo que eles querem, porque as novelas, porque os filmes que vão criando, né, narrativas, formas de pensamento, vão criando correntes, né, de mentais. O controle da narrativa, né, o controle da psique humana, né? A psique humana, ela é muito presente, né, nessa realidade. A mente é um programa mesmo, a Matrix elemental. É uma frequência que cria uma ilusão, né? Ah, eu brinco muito nas rodinhas familiares. Tem que brincar. Gil, o duplo seria a nossa parte antimatéria? Ah, Vânia, esse negócio de antimatéria e tudo, a gente não tem nem noção do que é isso, viu, Vânia? Eu tenho na minha... uma curiosidade, né? Também a gente nem sabe se isso é real, né? Eu fico olhando assim, vou contar pra vocês. Falando, Vânia, adoro essas perguntas, porque dá uma riqueza na live incrível. Obrigada, viu? Obrigada pra todo mundo que tá participando. Faz pergunta aí, gente. Não fica só eu aqui, falando. Faz pergunta aí, me ajuda aí. Porque a sua dúvida é a dúvida de muitos. E aí, olha só que interessante essa pergunta da Vânia. Gi, o duplo seria a nossa parte antimatéria? Olha só o questionamento. Honestamente, eu não posso dizer nem que sim, nem que não, porque a gente não tem noção do que é antimatéria. Eu, sinceramente, não tenho. Então, vou contar pra vocês na prática, né, o que aconteceu comigo. Teve uma situação aqui, há muito tempo atrás, entrou... Tava num atendimento, sempre acontece umas coisas doidas assim, é bem doido mesmo. Aconteceu um atendimento e tal, e aí eu comecei a ver... Me aparece um ser. Eu olhei para aquilo porque eu não fico... Eu fico observando, porque eu não sei o que pensar. As coisas que eu vivo, eu evito de ficar em julgamento. Eu quero ter paz mental, tranquilidade mental para ter percepção. Porque a mente agita a gente, né? Então, deixa a mente de lado. Qual que é a percepção que eu tenho? A minha consciência estando presente aqui. Qual que é a consciência disso? Desse ser? O que isso me traz? Isso é uma contribuição para o meu trabalho? Sim ou não? Aí vai, né? Fazendo perguntas. E aí eu olhei para o ser... Eu falei, o que é isso? O que eu faço com isso? Quem é você? De onde você veio? Quem que é tu? Eu olhei e falei, uau, que é isso? Um negócio muito estranho, diferente, né? E aí veio pra mim, assim, que ele é um ser, né, que ele lidava com antimatéria. Eu não sei dizer, ele veio da antimatéria, do universo paralelo de antimatéria. Eu não sei. Porque tudo nessa área que a gente ouve e tudo, eu evito, porque a gente vai afirmar coisas que a gente não tem nem ideia do que é, né? E a gente fica igual uns papagaios, falando um monte de bobagem, e a gente não sabe nem o que é isso. O que é antimatéria para nós, né? Zelda, porque a ciência, tá bom, mas né, eu quero é na minha prática. Não adianta a pseudociência vir dizer um monte de coisa e tudo, e que normalmente, gente, são coisas... Ninguém dá a real, porque não é ninguém quer lá, o controle não quer que você tenha a real, então ninguém vai explicar exatamente, vai trazer você para um raciocínio, uma lógica que você nunca vai chegar, sempre saída, né, te tirando pela tangente para você não perceber. Então eu observo muito, eu falo qual que é a consciência que eu tenho no meu universo disso. Então eu tive essa percepção, esse conhecimento, tanto é que ele tem nome, né? Desde que ele chegou ele tem um nome, e eu sempre, um dos primeiros
tem uma turma de frente do meu trabalho que eu chamo, e ele é um dos que vem, mas ele desintegra. Eu percebo assim que energeticamente, o que é devido, que, né? Energia, se tu, né? Coisas densas e tal, ele desintegra tudo. Eu falo, olha, faz o seu serviço no campo, nas linhas temporais e tudo. Aí eu falo, pode desintegrar. Então eu entendo na minha forma primitiva, sabe, Vânia? Bem primitiva e sem consciência do assunto de antimatéria, eu entendo que ele entra e cria uma forma de desintegrar a matéria seria a antimatéria, né? A gente entende que é algo que entra e desintegra a matéria. Às vezes nem é isso, né? Mas eu entendo assim. E ele é muito eficiente. Ele vem com uma equipe, né? De frente com uma equipe. E eu percebi claramente, quando ele chega no trabalho, é uma contribuição muito grande que ficou muito mais leve para mim. Então, cada um que vai chegando, ou aqueles que já estão, qual que é o meu trabalho? É sempre eu estar expandindo a minha consciência e ter as ferramentas disponibilizadas, saber usar, permitir, né? Que essas ferramentas, esses seres possam trabalhar de uma forma bacana e observar o quê? O resultado. Porque não adianta, assim, nós, no nível de inconsciência que a gente está aqui, no corpo físico, limitado e tal, a gente é muito fácil de enganar, né, gente? Vamos falar a verdade? A gente é muito enganável. Mas aí, assim, não adianta ficar paranoico, né? Ai, desconfio de tudo e tal. Então, assim, eu quero ter mais consciência. E sempre tem, no curso Criando com as Forças Invisíveis, eu ensino as pessoas como que elas fazem para elas poderem estar sempre renovando, liberando seres, organizando e tendo um olhar. É uma manutenção mesmo da equipe de trabalho, né? Porque às vezes entram seres que às vezes não são mais contribuição, você já mudou de fase, né? Essas coisas. E tem os infiltrados também, né? Em tudo no canto é canto tem... Gente, vocês imaginam qualquer lugar que junta muita gente, tudo, aí entram umas pessoas assim, não é? São os infiltrados. Aí entre os infiltrados a gente tem um jeitinho muito carinhoso de liberar os infiltrados. Então eu faço assim, sabe, Vânia? Esse integrante da minha equipe de trabalho, eu gosto muito dele, porque ele tem uma eficiência muito grande. Ele limpa o campo, mas faz um serviço maravilhoso. E aí fica leve, né? Eu tô fazendo limpeza lá, eu estou coordenando, né? Eu falo fazendo não, a equipe tá fazendo e eu vou coordenando aquele trabalho ali. O que acontece? A coisa anda. Porque, gente, quem tá na terceira dimensão com o corpo físico tem tudo. Comanda até a sétima. Primeira, segunda, quarta, quinta, sexta e sétima. Sabia? Todo o combo é a gente que comanda. Só que, o que eles fazem? Nos tiram toda a possibilidade da gente ter consciência de lidar com essas energias, com essa realidade. Por quê? Porque nós somos poderosos demais, meus amores. Tô preparando já, começando a preparar o conteúdo mais assim, objetivamente, que eu sei o que é, mas eu tenho que colocar isso de uma forma, né, legal para poder dar o curso. E eu vou ver se eu lanço essa semana eu vou ver se eu faço isso até hoje. O post da Criando com as Forças Invisíveis avançado. Dia 18 e 19 de junho, mês que vem. E eu vou falar muita coisa mesmo, que vai dar uma clareza assim fenomenal para todo mundo. Vamos formar mestres das forças invisíveis. Uau! Os mestres da força invisível. Gente, é o único curso que tem pré-requisito. Para fazer o módulo avançado, tem que fazer o primeiro. Se você quer fazer o avançado, corre e faz o primeiro módulo.
Porque o primeiro módulo te dá a base para você poder acessar. Não tem como, gente, não tem como a pessoa acessar o avançado, porque uma linguagem exige, né, um conhecimento, uma base de conhecimento para a gente poder abordar e conversar a respeito. Bom dia, Messi querida, Belo Horizonte, minha cidade natal, que delícia. Ei, Sabrina, saudade, bom dia para todo mundo. Então, gente, a antimatéria, Vânia, é uma coisa que eu considero desconhecida para nós, né? E, inclusive, até o Jean Valjean, né, ele fala do universo, ele fala de antimatéria e E eu não aprofundei no conhecimento dele nesse aspecto da antimatéria. Ele é um cara muito erudito, né? Ele conhece Vedas, Vedanta, os livros, né? Que trazem muito conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento védico, vamos falar assim, é a literatura mais antiga que a gente considera assim, né? Toda em sânscrito e tal, uma linguagem, uma língua que tem uma sonoridade, ela tem uma frequência, é muito especial, claro que é, né? Mas eu não tenho esse conhecimento para falar de antimatéria. Eu acredito que ele tenha bebido dessa fonte. Muita coisa que ele traz, a gente vê claramente que ele tem conhecimentos dos Vedas, né? E então, assim, antimatéria é algo que eu entendo que extremamente ela consome a matéria, sabe por quê? Eu já tive atendimento, isso até agora, amanhã eu posso até mudar de opinião, falar, gente, o negócio não é bem assim não, mas até onde eu entendo, já teve atendimento, assim, da pessoa abrir portal para antimatéria, universo de antimatéria. Talvez seja até isso que o Jean Valjean esteja falando, eu não tenho como ter, sabe? Eu não tenho conhecimento na teoria dele para poder dizer que sim nem que não. Mas a pessoa realmente, gente, vocês não têm noção. Quando abre portal de antimatéria, eu olho assim, é meio assustador. Eu já tive essa experiência também em atendimento e da pessoa eu não sei nem falar como que é aquilo, mas assim, a gente fica meio assustado, né? Porque é uma energia, é uma potência muito grande de um tipo de energia que a gente desconhece e a princípio ela não é, para nós, não é uma energia muito interessante, né? Talvez seja uma energia destruidora. É bem estranho. Eu não tenho, né, assim, uma condição de estar falando profundamente do assunto, tá? E as entidades estão aqui coçando meu nariz. Todo mundo se afasta, por favor, que a brincadeira é essa. Todo dia, né, gente, eu tenho que falar, né? Bom dia a todas as entidades, todos os seres que aqui estão presentes. Queiram se afastar, por favor, como é que eu tô educada, fina hoje? Não tô falando, não. Queiram se afastar, por favor, por gentileza? Olha aí, olha. Gente, eu tenho que falar porque a coceira é tão grande que se eu coçar o nariz assim, eu falo assim, gente, se Gisele tá com problema de rinite, eu não tenho nada respiratório. Ainda bem, não tenho nada. Mas eu tenho a questão com as entidades que elas vêm fazer cosquinha no meu nariz. E é uma coceira de matar, você morre de ir. Então, todo dia na live, a presença deles é garantida. E, gente, as forças invisíveis é isso, tem que levar no bom humor. Eu lido o tempo todo. Tem dia que tá... Eu até comentei, acho que foi semana passada com vocês, que aqui em casa tava cheio de entidade. Mas sempre tem, né? Claro. Mas tava meio demais de olhar para um lado, lá pro outro. Falei, ixi, o negócio aqui, hein? O que vocês estão beirando aqui? Aí eu fico de brincadeira, eu falo, o que vocês estão beirando aqui? O que vocês estão querendo? Porque no dia a dia, às vezes, eu vejo... Ontem eu vi um monte de coisa aqui em casa. Mas vi um monte mesmo. E tem muito animal no astral. Meu gato, você sabe, vocês conhecem o Bento, né? O Bento não tá por aqui, senão eu ia pegar ele aqui. O Bento tá parecendo uma pantera negra, né? Ele tá assim, bem fortinho e ele tá bonito. Ele não tá com aparência obesa, não. Ele tá bonito mesmo, ele tá maduro. E ele, assim, eu acompanhei. Gente, esse gato fica
o dia inteiro ali no meu quarto, em volta de mim, é o tempo todo, né? Eu tenho o maior... É um companheiro mesmo. E foi ontem, de dia, à tarde. Ontem eu tava meia cansada, eu tinha que atender mais à tarde e tudo. Eu sempre dou uma descansadinha. E ele tem uma cômoda mais alta, assim, que ele adora. E ele fica deitado do lado da minha cama. Ele fica no alto e eu fico na cama. E teve uma hora, o quarto tava meio escuro, que eu fecho cortina e deixo na penumbra pra eu descansar um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Eu olhei assim, eu vi claramente, pra mim era um gato preto, né, que pulou, eu falei, o Bento pulou. Eu vi direitinho. Mas eu olhei, eu falei, mas que estranho, eu achei estranho aquele gato. Aí, quando eu olhei pra cima, o Bento tava lá. Então, assim, a gente vai vendo, é muito comum, tá? Toda vez que onde tem animal, tem outros animais, né? Às vezes são animais de um reino até superior mesmo, né? Tigres, panteras. Eu vejo isso direto e reto. Eu tinha uma calopsita, gente, essa calopsita, ela ficou um tempo comigo. A história dessa calopsita é a coisa mais legal. Vocês querem que eu conto? Fala aqui embaixo pra mim, vocês querem que eu conte a história da calopsita? É uma novela, uma barata. É muito legal. Sheila, que saudade, menina. Cadê tu? Bom dia. É muito legal a história, porque eu tinha uma calopsita, gente, foi um negócio que aconteceu. Eu nunca pensei em ter calopsita nem nada. Vocês conhecem o Mercado Central de Belo Horizonte? A Mércia conhece porque, né, ela mora lá, mas eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar no Mercado Central. E eu não sei, hoje em dia, acho que até deram outro nome, sei lá. Mas é um lugar, assim, que eu frequentava toda semana. Eu ia lá com mineirinha, né, queijo mineiro, né, queijo da canastra. E eu comprava um monte de coisa lá, adorava ir lá e tal. E aí tem um lugar, não sei se ainda tem, mas que vende essas aves e tudo. Aí eu passava assim, eu ficava, né, com dó daqueles bichinhos, tudo, né, com as gaiolas grandes, aqueles bichos tudo lá, piando alto. Falava, nossa, que desconforto, aquilo me doía muito. Mas aí teve um dia que eu passei, gente, eu vi, aí eu parei, um negócio me chamou, mas me chamou mesmo. A calopsita, eu olhei, falei com o cara, eu falei, e comecei a conversar com ele e tal, E aí, gente, no final das contas, para resumir a história, eu saí de lá com a calopsita. Eu falei, não tô acreditando que eu vou fazer isso. Eu não lembro, né? Já tem muito tempo, eu não sei o que passou na minha cabeça, mas foi no meu coração, foi alguma coisa que me chamou. Eu levei a bichinha para casa. Gente, essa calopsita, ela dormiu uns 3 dias seguidos. Aí eu vi o estresse que esses animais ficam dentro de uma gaiola com superlotação, né? Porque eles são animais que na natureza eles estão soltos e tudo. Aí você confina dentro de um lugar menor e cheio de passarinho lá dentro. É um negócio complicado. E eu vi o cansaço dela. E ela, como ela era uma calopsita jovem, né? Ah, que legal, Messia. Ontem mesmo você esteve no Mercado Central. Aí você sabe que é o único lugar que eu tenho saudade? Assim, lugar que eu falo assim, sabe? De ir em Belo Horizonte. Nossa, eu adoro o Mercado Central. Eu não sei como que ele tá, porque tá mudado, né? Foi modernizando e tudo. Que eu sou daquela época, né? Mas já tava modernizando, né? Não tem muitos anos que eu não vou a Belo Horizonte. Mas se eu for, eu vou direto pro Mercado Central para ver, né? Meu filho agora, eu falei com meu filho agora, você vem aqui, tá? Não vou ir não, você vem aqui. Eu tô na fase, assim, vem a mim, eu tô naquela fase, vem a mim. Sabe o que é, gente? Sair daqui não tá fácil pra mim, não, sabe? Tem a chácara, tem os animais, tem a minha vida, tem tudo e meu trabalho, né? E meu filho mora em apartamento e tudo. Eu não posso chegar lá, como é que eu vou, né? Fazer meu trabalho e tudo. Eu vou incomodar todo mundo. Eu não quero incomodar. Eu quero que eles venham pra cá, curtam, né? Tô sempre criando condições legais para eles virem pra cá, pra curtir e tudo.
E ele disse que agora tá mais animado, tá de carro novo, que vem mais e tal. Eu falei, venha mesmo. Mas aí, voltando, né, a calopsita, eu peguei essa calopsita e comecei a acostumar ela comigo, que eu conseguia pegar nela e tal. Gente, essa calopsita ficou tão safadinha, ela deitava aqui em mim assim, eu tava no computador aqui, ela deitava aqui em mim, com a cabeça. Você já viu ela virava, ela ficava molinha assim e virava de cabecinha pra cima assim, pra eu ficar passando a mão nela, fazendo carinho na barriguinha dela. Mas essa calopsita praticamente falava, só que o macho é que fala. Aí eu vi que ela era fêmea. A fêmea não fala, o macho ele fala, ele acaba aprendendo e verbalizando um monte de coisa que você fala, mas a fêmea não. Mas aí essa fêmea, gente, eu na época que eu ia e vinha de Belo Horizonte para São Paulo, para Indaiatuba, aliás, ela ia e voltava comigo no carro, né? Na época eu estava casada, meu marido vinha dirigindo e ela, a primeira viagem, eu lembro que ela ficou muito estressada por causa do movimento do carro. Na segunda em diante ela acostumou, ela entendeu que não ia acontecer nada, que ela estava num lugar seguro. Gente, ela ficava entre eu e ele no banco assim, sabe? Aqui assim, sabe? No banco assim, passava, aí ela tinha hora que ela vinha pra mim, parava no posto de gasolina, né? Pra coisar, aí eu tinha uma gaiolinha que eu carregava só para confinar ela em alguns momentos. Nós temos que ir ali, né? Sair para ver o carro na sombra, num lugar agradável. Ele tinha comidinha, tinha água, cuidava dela direitinho e confinava. Aí eu fechava ela para ela não se machucar e nem fugir, né? De dentro do carro quando a gente entrasse ou saísse. E era muito legal. E o pessoal, quando parava para abastecer, ficava todo mundo doido com ela e tal. Gente, era uma alegria. Sabe qual que era o nome dela? Lilica. A Lilica. Lilica era o maior barato. Adorava a Lilica. E a Lilica viveu um tempo aqui comigo em Indaiatuba. Eu morava numa outra casa, sem ser aqui na minha chácara. Tinha uma chácara que eu alugava aqui próximo para construir essa chácara. E a Lili, ela tinha um viveiro muito... Aí ela tinha um viveiro aqui, outro em Belo Horizonte. Um viveiro grande, que eu comprei grande mesmo, assim, bem espaçoso, para ficar à vontade, porque tem hora que você tem que deixar ela presa. Não dava para deixar ela solta o tempo todo. Aí, um dia eu abri a gaiola para limpar e eu não sei o que eu arrumei e essa calopsita escapou. A primeira vez que ela escapou, eu consegui achar ela próxima numa outra chácara. Fui sair de carro perguntando, o pessoal achou, me devolveu, peguei ela, trouxe para casa. Quase morri do coração. Eu era muito apegada a ela. E o que eu queria também contar para vocês é que quando eu estava com essa calopsita, eu via. Eu falava que era... Eu usava uma palavra, uma forma, eu não lembro. Gente, eu via um pássaro na outra dimensão que era a coisa mais linda do mundo. Era lindo, 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 lindo. E esse pássaro, eu falava que era a contraparte. A contraparte da Lilica estava ali presente. Eu vejo a contraparte, às vezes, dos meus gatos. Eu falo contraparte, né? Vamos falar assim. Então, tem sempre um animal da mesma... Da mesma, né? Se é pássaro, se é felino, entende? É da mesma genealogia, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Então, mas era a coisa mais linda e não era a aparência dos animais que eu vejo da contraparte, eles são muito mais exóticos, grandiosos, maravilhosos do que aquela partezinha. Eu acho que é um fractal, né? Daquela consciência, acredito. A gente não tem certeza. Mas a Lili que eu vi, gente, mas aquele ser era a coisa mais linda do mundo. Linda, 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 linda. E aí teve um dia, você está convidada para ficar em minha residência, eu moro no castelo, olha, vamos sim. Ô, Messi, obrigada pelo convite, vou sim. Vou sim, a hora que eu for a Belo Horizonte a gente se fala. Com certeza, você tá sempre aqui, aí eu te cutuco. Mércia, tô indo aí, nós vamos nos ver sim, com certeza.
Te agradeço muito, viu, mestre, pelo convite. Gratidão. E aí, gente, teve um dia que ela escapou e ela foi longe. E foi um negócio, assim, desesperado pra mim. E na hora que eu tava saindo com o carro pra correr atrás pra procurar, tem sempre uma turma que acompanha a gente sabe, né? Tem aqueles colaboradores, pessoal da equipe de trabalho e tal. E em alguns momentos muito raros que algo mais assim interessante está acontecendo, são faladas assim, gente, são frases, são coisas muito diminutas. Não tem esse negócio de ficar conversando comigo, falando de jeito nenhum, mas é dado e é uma voz assim enérgica. Eu acho que é o general, né? Ele chegou pra mim, eu sentia, é audível, sabe? Chegou pra mim e falou assim: desapega. Desse jeito. Só fala uma palavra, uma frase assim, 3 palavrinhas, é tudo minúsculo. Agora assim, desapega. E dentro do meu coração eu senti claramente que estava tudo bem, que ela ia ficar bem. Aí eu procurei, não achei. E aí eu percebi, falei, olha, vou ficar quieta e tudo. E eu senti muita falta e tudo, e aquilo, né? Houve um desapego mesmo, e aquilo foi amadurecendo, acontecendo e tudo. Eu sei dizer pra vocês, uns 4 ou 5 anos depois, eu fui aqui no bairro, na parte mais baixa do bairro, que eu nem conhecia, bem assim mais embaixo, um bairro pequeno. Mas lá na última rua, lá na curva lá embaixo, onde tem um riacho, eu fui na casa de uma vizinha aqui, entrei no grupo, sabe, fazer uma unha e tal, e fui lá fazer a unha. E aí eu fui lá uma vez, 2 vezes, não sei se foi na segunda ou na terceira vez que eu fui lá, eu descobri, ela me conta que ela achou uma calopsita, que estava muito assustada, ela falou, a calopsita estava lá, o meu irmão foi lá pegar ela estava muito assustada, ela arrancou um pedaço da mão do meu irmão. E nós pegamos ela, que ela já tinha uma, e colocou numa gaiola, uma gaiola maior e tudo. Ela tinha um viveirinho e colocou. E ela falou, né, que a calopsita tá lá há muito tempo, que achou legal porque tava fazendo companhia, pra outra não ficar sozinha, então, animal sozinho, então. Eu falei, que época que foi isso? Gente, era a Lilica. Aí eu fui lá conversar, a Lilica parava e ficava assim, sabe? Você percebia que ela tava realmente, sabe? Ela punha atenção e ficava parada, percebendo. E eu conversei com ela do jeito que eu conversava e tudo. E eu falei, nossa, obrigada, hein? Ela foi encontrada quase que imediatamente. Ela caiu lá, ela me falou o horário, ela me falou a época, que ano que foi, que tudo. Eu falei, gente, é a Lilica. A Lilica saiu de lá, aterrissou na parte mais baixa. Ela veio voando e aí ela ficou lá. E aí ela perguntou assim, você quer levar ela embora? Eu falei, não vou fazer isso, que ela já tá ambientada, ela tem um companheiro aí na gaiola, os dois estão bem, né? E a Lilica eu vi que ela tava bem, conversei com ela tava bem. Falei, não vou. E a minha vida também, naquele momento, não me permitiria cuidar dela como ela, né, deveria ser cuidada e tudo. E eu falei, não, ela tá em boas mãos. Eu fiquei tão feliz do universo me mostrar onde que ela tava. E que realmente meu coração me disse a verdade. Eu senti que ela tava bem, que ela ia ficar bem. Eu achei muito legal. Essa é uma experiência. Minha vida é assim, sabe? Tem sempre umas histórias, umas coisas muito diferentes que acontecem. E a Lilica tá lá. Eu sei que ela tá super bem cuidada. Até perdi um pouco de contato com a família e tudo, né? Mas tá super bem cuidada. E eu fiquei muito, 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 muito feliz por isso. Vocês entenderam a novela da vida real? Gente, é legal demais, né? Essa que é a verdadeira novela, né? Da Matrix, que eu acho super interessante. A gente tá vivendo. E assim, a experiência que eu tive de desapego, eu realmente exercitei meu desapego. Foi fácil? Não foi. Mas quando eu ouvi aquela voz, desapega, mas eles falam assim, sabe, bravo, desapega. Sério. Nossa, o general é muito...
Entende? História linda da Lilica. Você gostou, Vânia? Então olha a antimatéria, onde que foi dar, hein? A antimatéria foi dar na história da Lilica. A Lilica é uma moça... Gente, mas a Lilica, ela era um barato. Nossa. Muito legal. Eu vivi um tempo muito legal com a Lilica. Muito legal mesmo. É isso, meus amores. E assim os animais têm... Eu percebo, eu chamo de contraparte. Eu vejo claramente os animais que estão na minha casa, que sempre estiveram, eu vejo uma contraparte do mesmo reino, né? Da mesma linhagem, se são felinos, se são pássaros. Agora, o pássaro que eu via no astral, né, na outra dimensão, que estava ligada a Lilica ali, gente, aquilo não existe aqui não. Nossa, um negócio maravilhoso. Um trem assim, sabe? Não tem explicação. E as cores também, a luminosidade, porque é diferente, né? Totalmente diferente. Eu vi aquilo, gente, era a coisa mais linda. Tinha hora que eu via ele passando assim, eu olhava, cadê a Lilica? A Lilica estava dormindo. Muito comum quando ela estava dormindo. Eu via, eu falava, gente, que coisa. Ninguém fala disso. Eu nunca vi literatura, ninguém falar disso, será? Aí eu ficava assim, se alguém conhece alguma coisa em algum livro, sei lá, né, de espírita, não sei, que alguém fala sobre isso, porque eu vejo isso claramente. Quando eu teve uma época que tinha outros gatos aqui, outros animais e tudo, que eu dava assistência, eles não ficavam aqui direto, mas vinham comer todo dia, era muito legal, uns 3 que vinham aí todo dia, eram mais selvagens e tal. Gente, a quantidade de felinos, panteras, seres assim que ficavam no meu quintal, andava dentro de casa, cada pantera linda, nossa, cada bicho maravilhoso. Felinos mesmo, né? Eu gosto muito. Eu sou aqui, aqui ó, falando nisso. Eu sou tigre no chinês, né? E aí o tigre já viu, né? É o bonachão, né? Tigre é tigre, não tem jeito. Ah, que bom, né? Tem os aviários. Os aviários, eu nunca tive, assim, um contato muito direto, não, sabe? Mas quando eu vejo pássaros, mesmo por vídeo na internet, gente, eles vivem em outra realidade. Aquilo é um ser de outra dimensão. Passarinho é um negócio assim que não tem o que falar. Leveza, o que é aquilo? É maravilhoso, né? É maravilhoso aqueles passarinhos. Um canto maravilhoso. Nossa, eu sigo um monte de conta aqui do Instagram que tem cada filmagem, cada passo. De vez em quando eu mando aí, né? Agora eu tô fazendo umas brincadeiras aí, eu tô mais disposta, eu tô mais descansada. E aí eu tô conseguindo fazer umas publicações, assim, umas brincadeiras. Tudo é brincadeira, né, gente? Pra mim é divertido. Não é aquela coisa linda, maravilhosa, mas eu vou fazendo, vou brincando. Estimulando meus colaboradores também a fazer umas coisas mais divertidas pra vocês, né? Então, olha, eu vou até anotar aqui, porque a Gigi tem que... Agora eu tô muito disciplinada, porque eu esqueço as coisas, né? Então, porque é muita coisa pra resolver. Então, eu vou mandar pra vocês o post das forças invisíveis avançado, beleza? 18 e 19 de junho. Vai ser bem legal. Eu acho que vai ser muito interessante. Vocês vão, né? Vocês vão curtir. Quem for fazer, já tem aluno meu, né? Aguardando, me perguntando quando vai ser e tal. Falou, eu ia fazer em maio, mas eu vi que não dava. Aí joguei para junho, 18 e 19 de junho. Aí nós vamos falar de assuntos muito avançados. Muito avançados. Sabe? Coisas assim muito pra lá de Bagdá. Pra lá de Bagdá. Ir pra Nárnia e entender de Nárnia, né? Conhecer um pouco mais. Porque, gente, esse universo das forças invisíveis, ele é tão grandioso, ele é tão gigantesco,
E nós temos tantos enganos esquizotéricos, desculpa falar assim, eu brinco muito. Eu já segui muito a linha, né, do esoterismo. Hoje eu vejo assim o quanto que isso está formatado, contaminado, né? Então por isso que eu realmente eu soltei todo o conhecimento, tá aqui, o verdadeiro que é verdadeiro para mim tá aqui. Só que a linguagem, tudo, forma, estrutura, né? Eu fui abrindo mão disso. Então fui tendo essa pegada mesmo de estar na experiência, de ter a vivência e transmitir para vocês. Que isso é verdadeiro para mim. Não adianta eu chegar aqui com um monte de teoria e ficar igual um papagaio, né? Repetindo teorias, coisas que para mim não tem o menor sentido, nem para vocês. Fazer mais do mesmo? Não, vamos fazer a experiência pessoal, trazer, né, a situação. Então, meus amores, nessa semana da consciência, né, nós estamos falando, hoje é o quê? Eu falei que é consciência e julgamento, né? Acabou que eu fugi um pouco do assunto. Mas a questão do julgamento. O que adianta você julgar? Julgar tem um peso, né? Você fica acusando o outro, você fica projetando aquilo que está aqui dentro mal resolvido no outro. E quando você tem consciência, você olha, é muito legal, porque pode ser a situação que for. Você toma só a consciência, não entra no julgamento. Você só tem consciência, clareza de que a situação, mas tá tudo certo, pode ser do jeito que for. E em alguns momentos você fala, puxa vida, eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse espaço. É você começar a ter pensamentos, é o que o Malé fala, né? Na teoria do desdobramento do tempo e do espaço, pensamentos benevolentes. Você naturalmente começa a ter pensamentos benevolentes, porque você olha o outro como um ser que manifesta também a criação. Um criador, né, uma centelha, um nome que você quiser dar. Ele também tem duplo, né? E aí você olha para aquilo e fala, puxa vida, eu já tive nesse espaço, eu entendo, tá tudo certo. Essa coisa da gente amadurecer e falar, tá tudo certo, meus amores, tudo certo. Tem nada errado, não, tá tudo certo. Cada um no seu patamar, cada um na sua onda, né? O julgamento, ele te traz um peso. Ele pesa. O que acontece? Vamos falar assim, tecnicamente. Quando você julga alguém, você olha só como é que o processo vamos falar, das leis que regem, né? O processo da vida, da criação, né? É muito interessante. Quando eu julgo alguém, eu trago aquela experiência para dentro do meu campo, do meu sistema, para que eu viva algo semelhante, para eu poder tomar consciência para sair do julgamento. Gostou da aulinha que a Gigi acabou de dar? Vocês acompanharam? Isso aí, gente, tudo aquilo que a gente faz contra o outro, em demérito do outro e não em benefício, você traz. O professor Hélio Couto fala um pouco disso, ele fala como antimatéria. Você agrega, ele diz que a gente agrega antimatéria no nosso campo. Eu acho isso também muito interessante. Aí entra a antimatéria, a forma como ele entende, eu acho bem legal. Também é um outro conceito. A gente não precisa se ater nem se prender à forma, estrutura de rigidez, de dar uma definição para aquilo. Mas é perceber que a gente agrega quando a gente julga, quando a gente faz algo contra a vida, contra o princípio, né, vital do outro, você traz algo para o seu campo, que o professor Hélio Couto chama de antimatéria, e isso fica... são energias, eu digo que são informações que você vai ter que destrinchar uma hora. Uma hora você vai ter uma clareza que você vai olhar, passar por algo, você tomar mais consciência e liberar aquela energia, aquela informação. Liberar ela no sentido de... E tudo isso que eu tô falando aqui agora é expansão de consciência, né? Então, o julgamento, ele te traz
a experiência aquela experiência que você está julgando para dentro do seu sistema, para que de alguma forma, em algum momento, você viva algo semelhante, próximo, para você liberar aquela informação, para você ressignificar aquilo. Entende? Então, assim, o julgamento é algo que a gente evitar. É fácil? Não. A nossa mente, né, ela tá treinadíssima a nos levar para o julgamento. Então, se o julgamento levantou, a gente já vou para um pensamento benevolente, não. Só que para fazer isso, é óbvio que a gente tem que estar mais bem trabalhado, tem o quê? Autoconhecimento. Liberar um monte de coisinhas, né? Vai liberando o inconsciente, vai entendendo como funciona, vai tendo uma autoestima, porque você faz isso com facilidade quando você está com uma alta autoestima. Quando você está com baixa autoestima é mais difícil, porque aí você fica numa frequência baixa, e a frequência do julgamento você fica apontando o tempo todo, né? O famoso não julgueis para não seres julgado. É exatamente, é bem por aí mesmo. Que acaba que o universo vai te trazer uma experiência onde você provavelmente vai ser julgado, né? Por outros. Então é uma cadeia, uma corrente, né? É uma corrente, eu digo que são desdobramentos quânticos, são informações. São aprendizados e informações que são vividos nessa dimensão que em nenhum outro lugar é possível viver essa experiência. Valorizem essa experiência, curtam essa experiência, porque ela tem muitos presentes, ela tem muita coisa boa. Curte o banho que você está tomando, o alimento, o prazer de você ter uma conversa, um relacionamento afetivo, seja lá em que nível for. Gente, aproveitem, curtam, que essa que é a onda aqui. Agora, não adianta ficar brigando com o sistema, não adianta ter consciência dele, sim, mas não se vitimize, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, hoje é terça-feira, ainda desejo para vocês uma ótima semana, nós estamos no início da semana, e nós vamos continuar na Semana da Consciência, até sexta-feira, tá bom? E eu vou soltar o post do curso das Forças Invisíveis avançado, tá bom? Vão fazendo perguntas, eu adoro perguntas, porque aí eu vou conseguir trazer, vocês viram que riqueza? A Vânia fez a pergunta, é uma riqueza, faz a pergunta, a gente já, né? Olha, fala de antimatéria, e aí me estimula a prestar mais atenção nesse conceito, né? Do que possa ser essa antimatéria. E a gente vai trabalhando em cima. Esse é o meu maior desafio na minha expansão de consciência, é o julgamento, né? Mas de todos nós, não é só seu, não. A gente é treinadinho, né? Desde pequenininho, a julgar. Quem controla a Matrix sabe o que está fazendo. Aonde que nos aprisiona com muita facilidade e a gente fica muito aprisionado, né? O julgamento é uma coisa que nos aprisiona muito, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Eu espero que seja amanhã, 8h08 da manhã, gente. Tudo de bom, tá? Ótimo dia. Tchau.